Deus não duela com o próprio caráter, e da lei da colheita nem Deus te livra. Os princípios bíblicos, os princípios de Deus são atemporais. Então, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, essa é uma premissa que continua sendo extremamente aplicável nos dias de hoje, e eu sempre digo o seguinte: tudo que é seu te acha, inclusive o inferno que você fez na vida dos outros. Porque Deus não tem culpado por inocente. Então ninguém sai ileso do mal que cometeu ao outro. Ninguém. A gente precisa entender que a lei da colheita é muito certeira. A gente precisa entender que não tem como fazer mal ao outro sem colher os frutos disso. E eu sempre digo também que o maior preço que uma pessoa ruim paga é não conseguir ter paz, por mais que ela mostre nas redes sociais sorriso e prosperidade. Porque a paz que excede todo o entendimento, somente Deus pode dar. Uau. E o karma de toda pessoa maligna é saber que no mundo existem mais pessoas como ela. Então, a pessoa que passa a perna nos outros, por exemplo, ela não consegue ter o sono dos justos, porque ela sempre está achando que alguém pode passar ela para trás, assim como ela faz com as pessoas. A amante nunca vai conhecer o que é o prazer de conseguir confiar em um homem, justamente porque o homem que está com ela largou a esposa para entrar num relacionamento que não é abençoado por Deus. Então, o fardo que ela vai ter que carregar é justamente viver com medo de ser traída, com medo de que alguém faça com ela o que ela fez na casa dos outros. Então, a gente precisa entender que a vingança pertence a Deus. Uau. Deus não tem culpado por inocente. E tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Certamente ele colherá. Esse ponto é interessante porque às vezes tem pessoas que elas destroem a vida de outras pessoas e ela acha que não, tá tranquilo, tá tudo bem, não vai ter colheita. Eu quero até ouvir sua opinião quanto a isso. Eu conversava com algumas pessoas essa semana e a gente falava justamente sobre isso, né? Sobre a questão de deixar um ciclo para trás e ir para um novo ciclo. Deixar pessoas para trás e ir para novas pessoas. E nesse contexto que a gente falava, alguém fez um comentário que eu achei interessante. E foi basicamente assim: Yang, muito se fala sobre isso, sobre deixar o passado para trás, olhar para frente, deixar as pessoas para trás e conectar em novas pessoas, novos ambientes. Mas pouco se fala que, por mais que você deixa o seu passado para trás e olha para frente, se tiver pendência, se tiver coisa para colher, não adianta, você vai colher. Você também pensa assim? Exatamente, porque aquilo que você planta no campo do outro, você colhe no seu. Yes. Então eu sempre falo, se você é uma pessoa má, que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro, eu espero no mínimo que você tenha culhão suficiente para arcar com as consequências emocionais e espirituais que o seu erro vai gerar sobre a sua vida. Porque Deus não vai contra o próprio caráter dele. Deus não duela com o próprio caráter. E da lei da colheita, nem Deus te livra. Porque para te livrar, ele teria que ir contra o que ele mesmo diz. Então é uma lei que não importa quem você é, não importa no que você acredita. Você vai em algum momento se submeter a ela. Em algum momento Deus vai cobrar. E a Bíblia é clara quando diz que a vingança pertence a Deus. Deus não tem culpado por inocente. A chuva cai para os justos e para os injustos. Mas a gente colhe ainda na terra o que cabe a cada um, o fruto das nossas mãos. Porque Deus trabalha dessa forma, Deus trabalha com essa lei. E ele não vai permitir, principalmente quando a gente fala de um ungido de Deus, ele não vai permitir que quem errou saia ileso, porque a Bíblia diz: ai daquele que toca no ungido de Deus, seria melhor para ele que não tivesse nascido. Então,
pense 2 vezes antes de fazer mal a alguém. Porque se você estiver tocando no ungido de Deus, a consequência vai ser maior ainda sobre a sua vida. Porque você vai colher a consequência terrena e vai colher a consequência espiritual também. Porque Deus não permite que alguém toque naqueles que são dele. Uau! Então, a gente pode dizer que o melhor conselho para dar para uma pessoa é: antes de querer ir para a nova fase da sua vida, antes de querer encerrar um ciclo, certifique-se se você já resolveu as pendências. Certifique-se que você deixou todas as pendências resolvidas. Exatamente, resolva todas as pendências. Inclusive, a Bíblia diz, antes de oferecer uma oferta, um sacrifício a Deus, resolva-se com o seu irmão, caso você tenha alguma pendência com ele. Então, veja bem, Deus não recebe nem mesmo a nossa oferta se a gente tiver uma pendência com o nosso irmão. Deus preza pela comunhão. Inclusive, a Bíblia é muito direta quando ela diz que Deus repudia aquele que planta contenda entre os irmãos. Deus não gosta de nenhum tipo de intriga, de nenhum tipo de animosidade entre as pessoas. Então, é inadmissível para o pai, tendo em vista que todos somos filhos, que haja uma pendência entre os filhos dele. E é por isso que sim, antes da gente seguir a nossa vida, antes da gente partir para uma outra fase da nossa vida, a gente precisa resolver as nossas pendências, porque eu sempre falo que não tem como construir algo novo em cima dos escombros daquilo que ruiu. Então não tem como a gente erguer uma construção se os escombros da antiga ainda estão lá. A gente precisa limpar o terreno para receber o novo de Deus. E às vezes o que nos impede de receber o novo de Deus é justamente o vínculo que a gente ainda tem com alguma coisa que ficou lá atrás. E por isso a importância de liberar perdão, de pedir perdão, justamente para que a gente limpe o terreno, para que Deus possa fazer descer sobre ele o que ele tem guardado para a gente. Agora, tem um outro contexto também que eu queria abordar com você, que é justamente a questão ali do exemplo, né? O quanto é importante nós sermos pessoas, no contexto cristão, nós sermos pessoas que prega não apenas utilizando as palavras, mas com a nossa vida, né? E às vezes a gente vê muitas pessoas querendo converter o familiar, converter o parente apenas com palavras, quando o exemplo, né, ele não é aquele que faz a pessoa olhar e falar: não, eu realmente quero conhecer a Cristo. Qual é essa importância do exemplo do cristão? Então, a gente precisa entender que Deus só precisa de um único coração disponível para que uma casa inteira seja restaurada. Ele só precisa que uma pessoa esteja disposta a servir, que uma pessoa dentro daquela casa esteja disposta a se colocar na linha de frente da batalha e obedecer. Ele só precisa de um coração disponível para realinhar a casa toda. E é por isso que a Bíblia diz que se você crê em Deus, você e a sua casa será salva. Então, a gente precisa parar de olhar para o erro do outro, a gente precisa parar de querer que o outro dê o primeiro passo, que o outro se conserte, se Deus falou primeiro com a gente. Então, nós precisamos ter em mente que nós não podemos depender da mudança do outro, do comportamento do outro, para obedecermos aquilo que Deus pediu para a gente. Porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de ser um cristão dentro de casa, porque está esperando o pai se consertar, está esperando a mãe reconhecer os erros, está esperando o marido dar o primeiro passo e acha que para que a gente faça a nossa parte, o outro precisa também estar fazendo a parte dele. Mas não, se Deus falou primeiro com você, é você quem tem que dar o primeiro passo. Então, nós não podemos condicionar a nossa obediência a Deus pelo comportamento dos outros. E às vezes, André, a verdade é que não é que o nosso milagre está demorando, está atrasado. É que ele está esperando a gente parar de esperar que o outro se posicione.
Então, é por isso que eu sempre falo, a pergunta certa que a gente tem que fazer se tratando de família é: eu estou disposta a ser o primeiro passo que a minha casa precisa? Porque Uau. Deus não trabalha com orgulho, Deus trabalha com disponibilidade. Uau. Então, nós precisamos ter isso em mente. Será que Deus vai poder agir através da minha vida? Porque Deus sempre vai agir por meio daquele coração que se rende primeiro. Então, se você é o cristão da sua casa, não é o seu marido que tem que mudar, não é a sua mãe que tem que vir pedir desculpa, não é o outro que tem que fazer a parte dele, é você. É você que tem que servir, que tem que amar, que tem que fazer o que te cabe, mesmo que o outro continue frio, mesmo que o outro não corresponda, mesmo que o outro não se movimente para melhorar. Porque se Deus falou primeiro com você, é de você que ele vai cobrar. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.